Eu quero usar hoje este espaço. Estamos na Semana do Meio Ambiente. Eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Recursos Hídricos desta casa. Então eu quero aproveitar esta semana para fazer intervenções no plenário a respeito da causa ambiental, que é algo fundamental para nós, do nosso mandato, do PSOL e da Comissão de Meio Ambiente. Vereador, só para, se eu possível, Claro. permitir o taquigrafista estar presente, os vereadores estão aqui presentes para ouvir a sua fala, a vereadora Priscila Nossetti, o vereador Pastor Ronaldo e o vereador Paulo Eduardo. Ok. Então, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, na Semana do Meio Ambiente, eu quero fazer aqui, durante as sessões desta semana, hoje, amanhã e quinta, algumas falas importantes a respeito da pauta ambiental. A primeira observação que eu quero fazer é que, para nós, a pauta ambiental é uma pauta urbana também. Isso é fundamental dizer para quebrar aquela visão de que meio ambiente, na verdade, é uma natureza intocada que não tem nada a ver com o ambiente urbano. Então, a nossa comissão trabalha pedagogicamente para quebrar essa ideia. Já em janeiro, mesmo na época do recesso, a nossa comissão fez aqui um debate com o professor Lobão, da UF, em que nós entendíamos e afirmávamos a pauta ambiental como algo relacionado à vida na cidade. A água que bebemos, o saneamento, o tratamento do esgoto, a qualidade do ar, até mesmo a questão do transporte e da moradia. Ou seja, a nossa primeira tarefa é pedagógica, é mostrar que a pauta ambiental tem profunda relação com o cotidiano da cidade, que uma cidade do bem viver, em que as pessoas têm qualidade de vida, é uma cidade que tem parâmetros socioambientais para a sua ocupação, para o seu desenvolvimento e para o seu planejamento. Então, o meio ambiente não é alguma coisa à parte, lateralizada, secundarizada, desimportante, que tem a ver com uma natureza distante de nós. Meio ambiente é uma das principais pautas do século XXI e é uma das principais pautas de uma cidade que queira ser uma cidade do bem viver, uma cidade do bem comum. Niterói tem muitos desafios. Eu faço questão de dizer que o atual secretário de Meio Ambiente, o Daniel Marques, tem uma boa equipe, tem um bom trabalho, tem um bom esforço, tem boas intenções. A questão é que Niterói, historicamente, independente do trabalho desta secretaria, que é uma secretaria que eu tenho alguns pontos de acordo e de elogio, mas Niterói é uma cidade que não tem guardado historicamente o respeito a uma relação harmoniosa entre o ser humano e a natureza. É uma cidade que cresce desordenadamente em função da especulação imobiliária, da construção civil. É uma cidade que tem apenas 1,8% de coleta seletiva do seu lixo. Existem cidades brasileiras como Porto Alegre, Curitiba, que já tem 100% do seu lixo reciclado com coleta seletiva. É uma cidade que tem um transporte público absolutamente caótico, poluente, e que tem a ver com uma péssima mobilidade, o que tira a qualidade de vida das pessoas. Então a cidade de Niterói tem muitos desafios para se tornar uma cidade socioambientalmente justa. Depois dessa introdução, defendendo a pauta ambiental como uma pauta central para uma cidade justa, equilibrada e do bem viver, eu quero aproveitar para dar uma satisfação àqueles e aquelas que estão me ouvindo a respeito das ações tomadas pela Comissão de Meio Ambiente desta casa. Estamos fazendo nada além da nossa obrigação como mandato que defende a pauta ambiental, não uma pauta apenas do meu mandato. O PSOL tem toda uma construção
ecossocialista que entende que o bem viver das pessoas tem muito a ver com uma relação harmoniosa e saudável da atividade humana e do meio ambiente, da natureza. Então, a partir dessa perspectiva, eu quero dar uma satisfação de algumas ações da Comissão de Meio Ambiente do nosso mandato nesses 5, 6 meses desde que assumimos o mandato nessa casa. Uma ação importante que nós tomamos este ano e que eu quero aqui dar satisfação à população, que é quem avalia o nosso mandato e a quem nós, acima de tudo, devemos prestar conta. Bem, o nosso mandato ele foi protagonista em um requerimento de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI dos desabrigados. Então alguém poderia dizer, mas qual a relação entre CPI dos desabrigados lá de 2010 e a pauta ambiental da Comissão de Meio Ambiente? É muito simples. Aquelas chuvas de 2010, aquela precipitação pluviométrica exagerada, realmente um fenômeno ambiental, não foi apenas uma tragédia ambiental, foi uma tragédia socioambiental, porque mostrou para nós que parte da cidade não tem direito à moradia, vive em condições subhumanas, em condições arriscadas. São mais de 7.000 desabrigados, são 177 pessoas que perderam as suas vidas, são inúmeras famílias que perderam as suas casas, e não só casa enquanto referência física, perderam o seu lar, a sua memória, aquilo que era uma identidade, onde vivia a sua família. E 3 anos depois, infelizmente, a situação dos desabrigados pouco se alterou. Então nós identificamos irregularidades no aluguel social, identificamos irregularidades no cadastramento de famílias para os novos condomínios, nós verificamos irregularidades, indícios de superfaturamento no fornecimento de quentinhas para o terceiro BI. Nós verificamos irregularidades nos condomínios que estavam sendo entregues, o conjunto Zilda Armes 1 e 2. Dos 11 prédios, 2 foram condenados. Então, me causa medo, me causa tristeza, me causa pavor imaginar que alguém tenha se beneficiado de uma tragédia coletiva. Por isso, o nosso mandato, junto com Paulo e Renatinho, entendeu a necessidade de passar essa história a limpo e de pesquisar o que aconteceu em 3 anos que não resolveu a situação dos desabrigados. Para nós, niteroenses, aquela semana do dia 5 ao dia 10 de abril de 2010 foi uma semana muito triste, de muita dor, de muita lágrima, de muito sofrimento. Mas o problema é que para nós a vida continuou. Só que para muitas pessoas não foi apenas uma semana de tragédia, uma semana de sofrimento. Basta ir ao terceiro BI e ver lá quase 300 pessoas com um semblante de uma tragédia reproduzida. Porque 3 anos depois a cidade seguiu o seu rumo, as nossas vidas seguiram o seu rumo, mas milhares de seres humanos continuam desabrigados, desassistidos e com indícios de irregularidade e corrupção nas políticas públicas para os desabrigados. Então, na nossa opinião, é um dever desta casa investigar essa história, passar essa história limpo e fazer justiça aos desabrigados de Niterói. O tempo passou, mas o sofrimento não. Então, nós achamos que discutir meio ambiente em uma cidade é discutir direito à moradia. Moradia digna, moradia de qualidade. Por isso, quando eu fiz a defesa da CPI dos desabrigados, eu avisei, existe aqui um recorte ambiental. Porque quando a chuva cai, e cai bastante, cai além da conta, olha, as construções civis de classe média alta não sofrem abalo. Mas construções voltadas para habitação de interesse social sofreram. Então não tem como separar a pauta ambiental da pauta da moradia digna para todos os cidadãos. Para concluir essa parte e fazer aqui a abertura de espaço ao companheiro Paulo Eduardo, eu estou me referenciando em um conceito, Paulo, chamado racismo ambiental.
é um conceito elaborado na década de 90 que chama atenção para quê? É verdade que a humanidade sente os efeitos negativos dos impactos do ser humano sobre a natureza? É verdade. Uma atitude irresponsável do ser humano, visando o lucro, gera impactos ecológicos. Por exemplo, nós temos o efeito estufa. Desde 1950 até 2013, metade das florestas do mundo foram derrubadas em apenas 50 anos. A cada dia, 10 espécies de seres vivos desaparecem para sempre. Nossos mananciais de água doce estão se esgotando. Então, a atividade humana irresponsável prejudica o meio ambiente, que por sua vez prejudica o ser humano? Sim. Mas o conceito de racismo ambiental vem dizer o seguinte: geralmente são os mais pobres que sentem primeiro os efeitos ambientais da atividade responsável do ser humano. Por isso o racismo ambiental, para mostrar que a humanidade sofre, porém os pobres sofrem primeiro e sofrem mais. É só ver onde estão os lixões das grandes cidades, que vocês vão perceber que existe uma segregação no espaço urbano em que os efeitos negativos da ação irresponsável do ser humano sobre o ambiente visando lucro são sentidos primeiro pelos mais pobres. Por isso, quando a gente requer uma CPI dos desabrigados, a gente quer dizer o seguinte: que existe uma lógica na cidade de Niterói, que é uma cidade feita para uma determinada parcela, que tem direito à moradia, tem direito à educação, tem direito à saúde, mas tem uma outra parcela que vive em condições desumanas, esquecida por um poder público que pensa a cidade como um grande negócio privado, e não como um espaço de afirmação de direitos humanos e ambientais. Então dizer que a grande maioria dos desabrigados é pobre, é negra e moradora de favela e periferia, é dizer que passar a limpo a história dos desabrigados é denunciar um modelo de cidade para poucos, e que isso tem a ver com a pauta ambiental, porque quando chove, chove muito, todos querem ter uma casa segura, digna e tranquila, em que não caia o tijolo, em que não caia a memória, a identidade, a saudade de um lugar onde a família vivia.